This meeting is being recorded. Vamos começar, Celso? Fica a seu Vamos lá. critério aí. Sim. Então, boa tarde a todos. Agradeço a presença dos colegas que estão aqui nos acompanhando. Nós temos aí, Eduardo, a participação também de alguns parceiros, né, de entidades parceiras. Vou pegar aqui, nominar aqui o Cássius, né, que representando aí todos os sindicatos que estão aqui conosco. Eduardo, agradecer novamente a tua participação, a tua presença, né, o aceite ao nosso convite, e pelo número de inscrições que eu comentei, que nós tivemos logo cedo, acho que demonstra aí a preocupação e a atenção com essa série de medidas tributárias que foram adotadas aí no início da gestão do novo governo, né? E aí foram algumas medidas provisórias, uma portaria também, e aí nós gostaríamos de ouvir aí de você o que existe de novo, se alguma coisa mudou. Nós percebemos aí que, entre essas medidas, foi trazida uma nova leitura sobre o crédito do ICMS, aliás, a exclusão do ICMS, né, da base do PIS e COFINS, então parece que houve uma modificação que vai trazer um pouco de dúvida. Então, Eduardo, fique à vontade, acho que você tem uma apresentação, né? Você pode compartilhar com todos. E à medida que alguém tiver dúvida, um dos participantes tiver dúvida, pode colocar no chat, por favor. Bom. Perfeito. Bom, primeiro, Celso, muito obrigado a você pelo convite, obrigado ao Sérgio também, a toda a diretoria do Cianfesp, né, que sempre prestigiam aí e fazem o convite para que a gente possa, na medida do possível, contribuir aí com as associadas do Cianfesp, né. Nós estamos também, essa mesma contribuição a gente acaba prestando, né, para outras entidades de classe, né, a maioria na área industrial, mas a gente faz muito isso no Simproquim, dentro do Cicetel também, no Ciesp, né, eu estou diretor jurídico também do Ciesp, então a gente vai contribuindo aí com as empresas na medida em que vão surgindo novidades aí, especialmente na área tributária, né, e esse ano nós já começamos aí com algumas surpresas, né? O objetivo no final do dia, né? Existe uma necessidade bastante relevante do governo federal. Ele precisa, com todas as medidas que estão sendo tomadas, né? Ele precisa fazer frente e aumentar a sua arrecadação, ainda que esse aumento de carga tributária ele venha de uma forma, vamos dizer assim, indireta, né? Porque não existe uma revelação clara de que as empresas, né, ou algumas empresas, né, terão a sua carga tributária aumentada, né? Mas quando a gente analisa as medidas, a gente verifica claramente que algumas empresas serão diretamente afetadas com aumento de carga tributária, né, especialmente com relação ao PIS e COFINS, e outras medidas, né, que foram também lançadas recentemente, elas demonstram aí a preocupação do governo federal em arrecadar mais, em reduzir também os litígios, e essa redução de litígio ela implica também em aumento de arrecadação, né? Então, o que nós fizemos aqui? Pegamos aquilo que nós entendemos, né, que é mais importante, pode ser que tenha um ou outro tema que não seja muito do dia a dia dos empresários, mas aí estamos aqui, né, para tirar as dúvidas e também ficarmos à disposição também após a apresentação, né? Então, fazendo a interlocução aí com o Celso, com o Serginho também, né? A gente debate, como a gente sempre faz, e a gente tenta responder a todos que
que tiverem aí alguma dúvida, né? E é importante, viu, Sérgio, ou Celso, você coloca que tem representantes de outras entidades aqui, isso acaba sendo muito importante, porque em uma das medidas, e a primeira que nós vamos falar aqui, nós vamos precisar, né, de uma união e esforço das entidades no sentido de mudar o rumo, porque como é medida provisória, ela entrará em vigor, né, em alguns pontos dela ela já está em vigor, mas ela tramitará no Congresso Nacional, né? Então nós teremos um período aí de fazer aí todo o trabalho necessário junto ao Congresso para mudar um ponto ou outro, né, para que as empresas não saiam prejudicadas aí com as novas medidas e com o aumento de carga tributária, né? Então eu vou abrir o slide depois para todos que estão presentes, inscritos, etc., né? O Celso e o Serginho também disponibilizarão aí esse material. Vamos lá, deixa eu tentar abrir aqui rapidamente. Está na tela? Está abrindo, Eduardo. Aparecendo os arquivos ainda. Para mim já aqui já está aberto. Se tiver aberto, você me avisa, eu já... O que está aparecendo é a tua pasta dos arquivos onde constam as palestras. Ah, entendi. Eu vou... Para mim, como já para mim abriu, eu vou fechar o compartilhamento e reiniciar, tá bom? Ótimo. Vamos tentar novamente aqui. Ele ainda está aparecendo os teus arquivos, teu drive ainda. Eu abri novamente. Eu mandei no seu WhatsApp, ô Celso, você quer tentar você compartilhar? Deixa eu pegar aqui. De todo modo, eu vou tentar mais uma vez aqui. Uhum. Agora foi, Eduardo. Agora foi? Foi, perfeito. Maravilha. Então, vamos lá. Então, estamos chamando aqui, né, medidas tributárias do novo governo. E aí, dentre as medidas tributárias, nós vamos falar agora, em primeiro lugar, só tirar aqui, da impossibilidade de manutenção na base de crédito do PiscoFins. Manutenção do quê? Do ICMS, né? Então, a gente sabe, e aí este tema, né, então esse é o primeiro ponto, ele se aplica especificamente para as empresas que são tributadas pelo lucro real, né, e que estão sujeitas à não cumulatividade do PiscoFins, né? Então, no caso das indústrias associadas ao CIANFESP, se ela for lucro real, ela estará sujeita aí à não cumulatividade do PiscoFins, e aí essa alteração ela gera também impacto, né? Então, nós sabemos, e aí só para que não haja uma confusão, que o Supremo Tribunal Federal julgou em 2017, 15 de março de 2017, a questão da exclusão do ICMS da base do PiscoFins. Veja que nós estamos falando de uma operação de venda, né? Então, excluir o ICM da base do PiscoFins. Depois disso, esse julgamento ele seguiu, né, e foram julgados alguns pontos de dúvidas que existiam, e a Receita Federal, né, o governo federal, nunca se conformou com o resultado desse julgamento. E em 2021 foi publicado um parecer em que a Receita Federal ela dizia o seguinte: já que o ICMS da venda foi excluído da base do PiscoFins, então, quando a empresa submetida ao lucro real faz suas aquisições e tem o destaque do ICMS nas notas de aquisição, esse ICMS ele tem que também ser tirado da base de créditos do PIS e COFINS, porque a gente sabe que as aquisições
dão direito a créditos de PIS e COFINS para quem está submetido à não cumulatividade dessas contribuições, estão sujeitas ali ao lucro, né, real, né? E aí houve uma grande discussão, iniciou-se inclusive uma discussão judicial, e em 2021 ainda, a própria Receita Federal publicou um novo parecer normativo em que ela tinha por objetivo traduzir a decisão do Supremo, e ela concluiu: eu não posso falar do ICMS na base de crédito do PiscoFins sobre as aquisições, porque o Supremo não tratou disso na sua decisão. Quando ela se manifesta novamente dessa maneira, aí a gente conclui, e aí acaba-se a discussão de que o ICMS nas aquisições, ele integra a base de crédito do PIS e COFINS e não há discussão sobre isso. Então, pacificou-se, né, de que o ICMS, ele compõe o custo de aquisição nas mercadorias, então, portanto, ele deve integrar a base de crédito do PiscoFins. Tem toda uma história, tá? Essa questão do ICMS na base de crédito do PiscoFins, mas que não vale a pena aqui retratar, porque é uma história que começa em 2004. Né? E aí, um movimento importante que acontece é que em 15 de dezembro é publicada uma instrução normativa, que é a Instrução Normativa 2121. O que faz essa instrução normativa? Ela vem com o objetivo de consolidar a legislação do PIS e COFINS, e aí revogando a instrução normativa anterior, que tinha o mesmo objetivo, que era a Instrução Normativa número 1911. E aí ela reitera esse entendimento da Receita de que o ICMS deve ser considerado no cálculo de créditos do PIS e COFINS, ou seja, a discussão ela fica realmente ali consolidada, ratificada pela Receita Federal em dois momentos, primeiro em 2021 e depois em 15 de dezembro de 2022. Bom, aí vejam, né, 15 de dezembro nós estamos no final do governo anterior, né? E aí nós vamos entrar aqui agora no ponto, né? É publicada na sequência a medida provisória, né? Logo no início, ali 8 de janeiro, a medida provisória 1159 de 2023, né? E essa medida provisória, ela vem a alterar duas leis, que são as leis que tratam do PIS e COFINS não cumulativo, a 10.637, que é o PIS não cumulativo, e a 10.833, que é a COFINS não cumulativa. E deixa claro, não dará direito a crédito o valor, ou seja, totalmente, né, destoado do que a instrução normativa de mais ou menos 20 dias antes dizia, né? Não dará direito a crédito o valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição. E aí, esse dispositivo em específico, que altera as leis do PiscoFins, a medida provisória deixa claro que ele só vai entrar em vigor, só vai produzir efeitos no 4º mês subsequente à publicação da medida provisória, ou seja, 1º de maio de 2023. Bom, primeira dúvida que surge. O que eu faço neste exato momento como empresa sujeita a essa situação? Sou do lucro real, faço aquisições, mantenho ou não mantenho o ICMS na base de crédito, né? O ICMS destacado nas notas fiscais de aquisição. Bom, como a medida provisória ela é bem clara de que este ponto produzirá efeitos em 1º de maio, não há dúvidas de que toda a operação realizada nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, não há dúvidas de que a empresa pode se apropriar do crédito integral com a inclusão do ICMS destacado nas notas de aquisição. Então, o ICMS deve ser mantido nesses primeiros 4 meses do ano na base de crédito do PIS e da COFINS. Então, essa é
As empresas estão com dúvidas, né? A gente tem recebido vários contatos, debatido também com o Celso, com o Sérgio, né? No sentido, deixando bem claro, né, que não há dúvidas, as empresas podem continuar mantendo. E aí, a gente vai tratar agora dos pontos importantes a esse respeito. Bom, primeiro, né, qual que é a primeira percepção sobre este ponto? Um aumento de carga tributária, porque na medida em que você é obrigado, a partir de 1º/5, a excluir o ICMS da base de crédito do PIS/COFINS, seu PIS e COFINS será recolhido em valor maior do que deveria ser. Então, este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é um tema passível de judicialização. Os contribuintes devem buscar, a gente não sabe, né, e aí estamos estudando, né, a solidez dessa tese, mas existem bons argumentos para discutir essa manutenção do ICMS na base de crédito do PIS/COFINS, ou seja, discutiria-se nesse caso a ilegalidade, né, deste ponto da medida provisória que altera a legislação de PIS e COFINS, e tem um terceiro ponto dentro desse slide, que a gente coloca um ponto importante, já que nós estamos aqui conversando com entidades, né, com representantes de entidades, empresas que integram entidades, né, a necessidade de mobilização, né, das entidades, no sentido de como se trata de uma medida provisória e que precisa passar ali pela aprovação do Congresso Nacional, Câmara Federal e Senado Federal, que esse dispositivo seja excluído da medida provisória antes que ela produza efeitos em 1º/5 de 2023. Então, aqui é um ponto importante, um ponto de atenção. Nos 4 primeiros meses do ano, nada muda neste ponto, tá? Mas é um ponto que precisamos ficar atentos, precisamos unir a força das entidades, né, para que esse dispositivo não seja aprovado pelo Poder Legislativo brasileiro, né, pelo Congresso Nacional. Então, um ponto de bastante atenção e que trouxe ali surpresa a todos os empresários. Bom, vamos lá. Este é o primeiro tema, né, finaliza aqui, e vamos ao segundo tema. O segundo tema é só um esclarecimento que a medida provisória traz, né? Então, todos aqui sabem, né, que o Supremo já tinha julgado a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Vários debates, né, surgiram após isso, então não se sabia qual que era o ICMS, se era o destacado, o recolhido, tudo isso foi resolvido. E aí a medida provisória incluiu nas leis do PIS e da COFINS, a 10.637 e a 10.833, um dispositivo expresso de que não integra a base de cálculo das contribuições as receitas referentes ao valor do ICMS incidido sobre a operação de venda, né? Ou incidente. O incidido é como está colocado dentro da lei, né? Então, eu li exatamente o que está escrito na lei, né? Então, eu faço uma observação aqui no rodapé desse slide, no sentido de que a gente só traz isso aqui, deixando claro que houve a positivação, a inclusão na lei de que o ICMS não deve integrar a base de cálculo do PIS/COFINS. E aí, um ponto importante, se eventualmente alguma empresa aqui, né, não cuidou disso no passado, né, ou pagou o PIS e COFINS com a inclusão do ICMS em sua base de cálculo, que existe a possibilidade de recuperar o PIS e COFINS que foi recolhido a maior nos últimos anos, né? É um ponto importante porque, né, então, enquanto o outro ele gera um aumento de carga tributária, esse aqui pode gerar para a empresa uma recuperação tributária. Aqui um outro tema que os órgãos, né, representativos das entidades, mas aqui muito da advocacia, está gerando um debate, uma repercussão enorme, inclusive na OAB, etc., né? É a questão do voto de qualidade, né? Então, esse slide, ele traz aí o CARF, né? O CARF,
algumas pessoas sabem do que se trata, outras não, né? É o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, uma empresa, quando ela é autuada pelo fisco, pela Receita Federal, vamos assim colocar, a empresa tem direito a se defender, ela apresenta uma impugnação administrativa, que é a sua defesa. Essa defesa ela é julgada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, a DRJ, e depois cabe recurso ainda na fase administrativa ao CARF. E o CARF, ele é um órgão paritário, ele é formado por conselheiros julgadores, representantes da sociedade, normalmente são advogados, indicados por entidades de classe, né? E também por representantes do fisco. É por isso que é chamado de órgão paritário. No CARF, gente, existem vários conselhos de julgamento. Então, cada um com a sua competência, cada um julga um tipo de tributo, né? E desde 72, de acordo com o decreto que consta aí da tela, o 70235, né? O voto de desempate, que é o que a lei chama, né, de voto de qualidade, ele é proferido pelo presidente de cada Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E o presidente da Câmara, ele é um representante da Fazenda Nacional. Então, vamos dar um exemplo. Uma Câmara com 5 integrantes dá um empate em 2-2, o que acontece? O voto de desempate é de um representante do fisco. Normalmente, o desempate é a favor do fisco, ou seja, a favor da manutenção do auto de infração. Como o CARF ele é um órgão do Poder Executivo, né, então, ou seja, um órgão ali que pertence à estrutura do Ministério da Fazenda, sempre houve uma sensação natural, né, de desequilíbrio. O órgão é paritário, mas tem um desequilíbrio, porque o voto de qualidade ele sempre foi, né, favorável aos interesses do fisco. Então, às vezes, mesmo no caso de dúvida sobre a manutenção ou não de um auto de infração, ele acabava sendo julgado a favor da manutenção do auto em detrimento do contribuinte, né? Aí, depois de discussões, muitos anos, inclusive julgamentos, foi publicada em 2020 a Lei 13.988. Essa lei incluiu um dispositivo em uma lei de 2002, é o artigo 19E, dizendo que não se aplica mais o voto de qualidade, que para fins didáticos eu vou chamar de voto de desempate. Quando há empate, então, a partir de então, resolve-se a favor do contribuinte, ou seja, o julgamento está 2-2, não se aplica mais o voto de desempate por parte da Fazenda Nacional, resolvendo-se a questão a favor do contribuinte. E aí, entre as novas medidas do início deste ano, do atual governo federal, ele publica a medida provisória 1160 e muda a regra do jogo. Ele volta para a regra anterior, dizendo que o resultado será proclamado na forma do disposto do decreto de 72, que nós lemos no slide passado, né? Ou seja, o voto de qualidade voltou. O CARF, ele retoma suas atividades em fevereiro, e esse dispositivo ele já está em vigor, ele já produzirá efeitos a partir de então. Aqui foi interessante porque o Haddad, nosso ministro da Fazenda, ele diz que o CARF é praticamente assim, né? O CARF estava jogando a desfavor do governo, meio que confundindo o CARF, né, que é um órgão revisor da autuação, como um órgão de arrecadação. E o CARF não é um órgão de arrecadação. Então, olha a situação em que nós nos encontramos, né? A necessidade de utilização do CARF como um órgão de arrecadação não é essa a função do CARF, né? E aí mudam a regra do jogo por terem uma compreensão equivocada, e aí a gente não sabe se é uma compreensão equivocada do que é esse órgão de julgamento ou isso acontece realmente
para favorecer o fisco e para ter um aumento, né, de arrecadação que nem se sabe se terá, porque o contribuinte, isso gera, assim, insegurança jurídica, né, aumenta o custo do Brasil. Vocês imaginam, né? Um caso desse de dúvida, sendo julgado favoravelmente à Fazenda Nacional, é natural que o contribuinte não pague esse tributo. É natural que ele contrate um advogado e leve a discussão para o judiciário. Então, você, primeiro, você aumenta a insegurança jurídica, você aumenta o custo do Brasil, aumenta... Assim, a empresa ela vai ter que contratar advogado, não é barato, né, você contratar um advogado para atuar nessas demandas. Há necessidade de garantia desse crédito tributário para você discutir no judiciário. Olha que grande prejuízo que é criado aí para as empresas, né? Então, é um ponto que está em discussão, né, e que precisamos aí de uma atuação das entidades aí no sentido de buscar mudar aí os termos dessa medida provisória antes que ela seja aprovada quando der o início ali, né, a tramitação dela no Congresso Nacional. E aqui, só uma questão técnica, né? Existe um dispositivo no Código Tributário Nacional que ele diz assim: a lei tributária, em caso de dúvida, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado. O acusado é uma palavra que foi utilizada lá em 66, mas é ao contribuinte aqui, tá? Então, o contribuinte é autuado. Existe dúvida quanto à aplicação da lei, então você tem que interpretá-la favoravelmente ao contribuinte. É como na esfera criminal, né, em que existe a tal da presunção de inocência. Então, se eu tenho dúvida, eu aplico a lei mais favorável ao acusado, né? Então, se tiver dúvida no caso de capitulação legal do fato, ou seja, eu não sei se essa penalidade, em que dispositivo ela se enquadra, quanto à natureza ou circunstâncias materiais do fato, ou a autoria, a imputabilidade, a punibilidade, natureza da penalidade, enfim. Se eu tiver dúvida, eu tenho que aplicar a lei mais favorável ao contribuinte, né? Então, isso vem corroborar, né, que o voto de qualidade, né, o voto de desempate não deve ser aplicado. Havendo dúvida, empatou em 2-2 o julgamento, tem que ser aplicado, então, o voto em favor do contribuinte, né? Então, esse ponto do CARF, então, nós finalizamos, é o terceiro tema, já estamos entrando no quarto tema, né, das alterações, e aqui esse quarto tema, ele traz aquilo que a maioria que está aqui nos acompanhando já ouviu falar, que é a denúncia espontânea, né? A denúncia espontânea, ela está prevista dentro do Código Tributário Nacional. Essa palavra especial fomos nós que colocamos, né, porque é uma denúncia espontânea especial, específica, trazida pela medida provisória 1160. Então, uma denúncia espontânea não especial, vamos assim dizer, aquela que está prevista lá no artigo 138 do Código Tributário Nacional, ela vai dizer o seguinte: se o contribuinte confessar algum débito que ele tenha e declarar esse débito antes do início da fiscalização, a ele não será aplicada as multas, né? As multas de mora e multa punitivas também, né? E aí, essa denúncia espontânea especial é trazida pela medida provisória 1160 também como uma medida, Celso, de buscar um aumento de arrecadação tributária, né? Porque ele diz o seguinte: se o contribuinte confessar e efetuar o pagamento integral dos tributos devidos, e aí aqui é o ponto interessante, por isso que eu chamo de especial, mesmo após o início do procedimento fiscal, fica afastada a incidência de multa de mora e de ofício, né? Então, existe uma janela de oportunidade. Então, empresas que no dia 12/1 até aquela data esteja sendo fiscalizada, ela tem a possibilidade de confessar
pagar integralmente os tributos que ela entende devidos, sem a incidência de multa de mora e de ofício. Ela pode fazer isso até o dia 30 de abril de 2023. Tá? Então, mas e se a fiscalização começou após o dia 12/1 de 2023? Não é possível se utilizar dessa denúncia espontânea, né, que está disponível aos contribuintes. Tá? Então, esse é o quarto tema que nós estamos a tratar. Se você é sócio de uma empresa, representante de uma empresa, controller, diretor financeiro, etc., e sua empresa está sofrendo uma fiscalização federal que tenha iniciado antes de 12/1, e você verifica que a empresa pode ser autuada, e você entende que aquela autuação ela é uma autuação devida efetivamente, você tem essa possibilidade de pagá-la, declarar, né, confessar, declarar até o dia 30/4, sem a incidência de multas. Vamos aqui, então, para o próximo tema. Alteração de alçada, contencioso administrativo de pequeno valor. Então, hoje, né, no Brasil, né, então até a edição, aliás, né, da medida provisória 1160, era considerado pequeno valor 60 salários mínimos. Passou de 60 para 1.000 salários mínimos. Então, a gente está falando em algo, passou mais ou menos, né, de 80 mil para 1.302.000. Porque o salário mínimo hoje é de 1.302. E aí ela atribui, né, ela chama de pequeno valor casos, né, que são considerados, né, de acordo com o que está escrito na medida provisória, de baixa complexidade. Né? Então a gente já não concorda com isso, né? Porque isso tem consequências na prática, né? E vamos às consequências. Por exemplo, né, a adoção de métodos alternativos de solução de litígio, a transação tributária envolvendo processos de pequeno valor. Aqui está legal, por quê? Porque aí eu vou poder incluir em transação tributária, de acordo com a medida provisória, situações, se for uma transação específica para casos de pequeno valor, eu não vou poder, eu não fico limitado aos 60 salários mínimos, eu posso incluir débitos de até 1.000 salários mínimos, porque às vezes é publicado uma transação tributária, como está agora em vigor, né, para casos específicos de pequeno valor, com condições de redução de juros e multa bem específicos. Isso favoreceu o contribuinte. Existe a parte boa, né, e a parte ruim, que nós vamos a ela, né, neste momento. Vamos supor que a sua empresa foi autuada. O débito, o auto de infração é de R$ 1 milhão. O que está dizendo essa medida provisória? Que nós não teremos a oportunidade, após o julgamento pela Delegacia Regional de Julgamento, pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, de recorrer ao CARF. Por que é importante que o contribuinte tenha a possibilidade de levar sua discussão ao CARF? Porque no CARF, o órgão, como nós dissemos há pouco, ele é paritário, tem representantes do fisco e do contribuinte lá dentro. E se eu não tiver a oportunidade de lá levar essa discussão, eu, de uma certa maneira, estou sendo prejudicado. Então, existem valores constitucionais, princípios, né, como o princípio da ampla defesa, o princípio do duplo grau de jurisdição, ele acaba sendo, esses princípios constitucionais acabam sendo maculados, né? E aí o julgamento ele pode ser parcial, porque ele vai ficar numa instância em que quem julga é apenas o representante do fisco, tá? E o Supremo Tribunal Federal, quando ele foi julgar, existia uma questão de acesso ao CARF, mas na época era até Conselho de Contribuintes, não chamava nem CARF ainda, que nós tínhamos que efetuar depósito para recorrer, né? O contribuinte, né? E aí o Supremo Tribunal Federal, em um voto do ministro Joaquim Barbosa à época, em 2007, nessa ação direta de inconstitucionalidade, ele entendeu que quando você restringe o acesso do contribuinte ao
o conselho administrativo, você está ferindo a legalidade, o contraditório, a ampla defesa, e ele chama o duplo grau de jurisdição de direito fundamental, ou seja, uma cláusula pétrea, algo intocável. Você não pode alterar essa regra. Um direito fundamental é como todos aqueles direitos que estão elencados no artigo 5º da Constituição Federal, por exemplo, né? Então, direito a se submeter apenas ao princípio da legalidade, à lei, né, e não a atos normativos aí que possam criar obrigações ali que não seja lei, né? Por exemplo, um decreto, uma portaria ou uma instrução normativa, que tem seus, como objetivo ali apenas regulamentar aquilo que está previsto em lei. Então, nós, né, cidadãos, nós somos obrigados a submeter à lei. Se não está previsto em lei, eu não sou obrigado a me submeter. E aqui ele acaba comparando, né, esse duplo grau de jurisdição ao direito fundamental. Então, aqui nós temos bons argumentos para poder afastar. Então, vocês vejam, né, essa alteração de alçada de 60 para 1.000 salários mínimos, ele traz, por um lado, algo interessante, porque eu posso transacionar débitos de até 1.302.000 se houver uma transação para casos considerados de pequeno valor. Por outro lado, se eu tiver em uma discussão administrativa, eu não tenho a possibilidade de recorrer para o conselho, o CARF, né, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, acaba sendo um prejuízo muito grande aí aos contribuintes e ao próprio direito de defesa. E aqui, né, um último tema que é um tema que ele é cheio de detalhes, né? Então não vale a pena nós entrarmos profundamente nos detalhes desse tema, até para que não fique nossa apresentação aqui muito cansativa, né? Mas nós temos uma apresentação pronta sobre isso, né? E podemos disponibilizar para o Cianfesp ou até voltar aqui em outra oportunidade para conversarmos, né? Mas foi publicado também, e aqui é interessante, né, esse programa de redução de litigiosidade fiscal, então, é o PRLF, então daqui a pouco, né, tá todo mundo falando PRLF aí de uma forma muito natural, porque essas siglas acabam pegando no dia a dia, no dia a dia, né, empresarial e etc., né? Que nada mais é do que uma modalidade de transação tributária, né? E é uma transação tributária bem específica, é uma transação tributária onde o contribuinte ele vai ter a possibilidade a gente chama de transação tributária, né? E a transação tributária, ela é na prática é uma modalidade de parcelamento, mas que ela não está aberta de uma forma universal para todos. É um parcelamento específico para algumas situações, né? Eu vou chamar de parcelamento para facilitar. E o PRLF, que é essa modalidade de transação, ele está disponível para quem? Então, você empresário que foi autuado pelo Fisco Federal e tem ali a sua defesa aguardando o julgamento, você tem a possibilidade de, se entender que é o caso, aderir ao PLRF. Quando será o caso? Será o caso quando você apresentou a sua defesa, sabe, né, apresentou para poder manter a suspensão da exigibilidade, né, para você manter as suas certidões ativas, né, certidão positiva com efeitos de negativa, mas você tem uma dúvida, né, se aquele julgamento ele realmente pode ser julgado favorável aos seus interesses, ou seja, às vezes você foi autuado e não consegue provar o contrário, né, de que aquela autuação não deve prosperar. E quando isso acontecer, se você estiver dentro deste contexto, você pode, em alguns casos, tá, fazer este parcelamento, aderir a este programa com redução de juros e multa. Quando haverá redução de juros e multa? É muita informação, tá? Quando nós estivermos diante de débitos que sejam considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação. O que são débitos considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação? Débitos, por exemplo, que
estejam em discussão administrativa sem garantia por mais de 15 anos, que estejam em discussão judicial por mais de 10 anos sem causa de suspensão de exigibilidade, casos de empresas que estejam em recuperação judicial, liquidação, falência inapta, baixada, são todas as situações em que você poderia pegar a sua discussão administrativa e realizar ali a adesão à PRLF, que é esse Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, com descontos de juros e multa, ou casos de pequeno valor, né? Que a portaria, aqui é bem interessante, a portaria, ela aponta que casos de pequeno valor são casos de até 60 salários mínimos, mas a medida provisória que nós acabamos de ver, ela conflita neste particular, porque ela traz claramente que serão considerados de pequeno valor no contencioso administrativo casos de até 1.000 salários mínimos, né? Então, é uma oportunidade que as empresas têm. Todos os detalhes estão nessa portaria conjunta da Procuradoria e da Receita Federal número 1 de 2023. O prazo de adesão é do dia 1º de fevereiro até o dia 31 de março. Então, a partir dessa data, a empresa vai poder entrar dentro do seu domicílio eletrônico, vai ter um link específico do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal e ela vai poder ali fazer as suas simulações, claro, se aplicável à empresa. Se não for aplicável à empresa, não tem muito o que se dizer. Às vezes a gente tem uma discussão, a empresa tem uma discussão administrativa de tributos federais e sabe que ela tem grandes chances de prosperar e cancelar o auto de infração que foi lavrado, não é um caso que deve ser objeto aí, né, de inclusão no PRLF. Agora, não é uma decisão só da empresa, né? Claro que é muito importante que ela compartilhe isso com o seu advogado tributário de confiança, com o seu contador, né, e etc. Bom, então, essas foram ali algumas, as principais, né, medidas do novo governo federal, né? Algumas, vocês, né, vejam, né, que a gente vai precisar realmente tomar uma atenção especial, porque elas geram impactos aí, aumento de carga tributária direto aos contribuintes, né? Eu vou tirar o compartilhamento aqui, Celso, e a gente vai batendo um papo, tira eventuais dúvidas e conversa. Eduardo, antes que o pessoal comece a colocar as questões, eu entendi, então, que na apresentação de hoje você deu trabalho para a gente, é isso? Para a gente, porque você também... E é verdade. Você está lá com o Cicetel, né? E é verdade. Tem aqui o Cássio, tem outros colegas que estão nos acompanhando, que representam outras entidades sindicais. Eu acho que é questão da gente conversar e ver de que forma a gente pode trabalhar aí durante os próximos dias, as próximas semanas, né? Na segunda-feira, nós teremos lá na Fiesp uma reunião, tivemos há um tempo atrás com o ministro do MDIC, né, o Alckmin, e na próxima segunda-feira nós teremos uma reunião com o Haddad. E a informação que nós temos é que ele vem acompanhado do API e do Galipo. Para falar, um dos temas vai ser a questão da reforma tributária, né? E o Galipo, ele auxiliou a Fiesp naquela proposta que saiu das indústrias, né? Para tentar pegar o que há de melhor em cada uma dos projetos de lei, né? Tanto do Senado quanto da Câmara, para sair com uma proposta interessante aí que fosse positiva para todas as indústrias. Mas eu acho que vai ser o momento também da gente colocar algumas questões que você citou aqui, né? Então, só para retomar, no primeiro tema, você colocou, então, a questão da exclusão do ICMS do fornecedor na base do PIS/COFINS, né, para as empresas que estão no regime não cumulativo.
Só que aqui, o que você tinha mencionado, a aplicação dessa medida é a partir de 1º de maio. A medida provisória, a princípio, Perfeito. ela tem uma vigência de 90 dias, podendo ser prorrogada por mais 90, né? Então, acho que Perfeito. a nossa dúvida, acho que a nossa dúvida não, né? Não dá para a gente esperar muito, mas o interessante seria trabalhar com o Congresso de forma que a medida não, né, não fosse prorrogada, né? A sua vigência não fosse prorrogada. Acho que seria um bom caminho na questão aqui do ICMS, né? Esse seria Perfeitamente. um bom caminho, né? Agora, você Perfeitamente. falou de medidas, né? Possíveis, que as medidas judiciais que as empresas podem adotar. Você entende que o momento de adotar alguma medida para evitar a aplicação desse dispositivo, ela deve ser feita agora ou aguardar abril, maio, para poder ingressar com essa medida judicial, Eduardo? Eu entendo, Celso, que nós precisamos fazer um acompanhamento para e passo do trâmite dessas medidas provisórias, especialmente a 1159, que trata desse ponto, né, do crédito, né, da restrição ao crédito de PiscoFins, né, ao longo dos próximos meses, né, fevereiro, março, abril, a depender do momento em que ela se encontrar ali, a partir de 20 de abril, por exemplo, acho que se não tivermos perspectivas, né, de que isso vá mudar, nós temos duas opções. Né? Acho que se conformar e passar a excluir o ICMS da base de crédito dos PiscoFins, este é um caminho, né? É uma decisão. E o outro caminho é você judicializar a questão, então. Então, de todo modo, mesmo que uma empresa ou uma entidade resolva judicializar e consiga uma liminar favorável, a gente vai para aquelas velhas discussões, né, de sempre, né? Se ela consegue eliminar, o que a empresa deve, como ela deve se comportar, né? A empresa, neste caso, a gente entende que ela, se puder não incluir o ICMS na base de créditos, tanto melhor. Ou depositar a diferença judicialmente, ou fazer a provisão dessa diferença, né? Porque se amanhã essa liminar for revogada, ela já está com o dinheiro em conta para poder pagar essa diferença, não paga em 30 dias, né? Sem a aplicação de multa. Então, é uma estratégia para nós olharmos a partir de abril, na minha visão. Porque, de repente, essa medida começa a tramitar no Congresso Nacional e logo cai esse dispositivo e aí não há necessidade de alguém, né, investir, né, com advogados ou se precipitar numa discussão que não é necessária para agora. Lógico. Então, aqui é trabalho para nós mesmo de evitar que essa medida, que a medida acabe tendo lá a tramitação e seja aprovado pelo Congresso, né? Exatamente. A segunda, eu acho que a notícia positiva na questão que você colocou, é a exclusão do ICMS, do PIS e COFINS, né? Que isso aí se confirma, então, também com esse dispositivo, né? O Cianfesp ele tem uma ação que auxilia as empresas em relação ao passado, então ela pode continuar se utilizando dessa exclusão do PIS e COFINS, né? Na questão do CARF, até o que você colocou realmente estava no discurso deles, né? Eles entendem, na fala, né, do governo, eles colocam realmente que, por conta dessa mudança, né, do fim, né, do voto de qualidade, né, houve uma perda de arrecadação, né? Então, eles colocam essa situação realmente que houve uma perda de arrecadação. Por isso que eles tentam trazer de volta esse voto, né? Então, acho que eu entendo, como você colocou, que cabe realmente
uma, uma conversa, bem, uma melhor explicação. É lógico que pode ser o que você comentou, uma falta de entendimento sobre o tema, mas pode ser também uma tentativa de criar um instrumento realmente para trazer uma arrecadação, que é o que você disse. Não vai garantir essa arrecadação, porque quem está buscando o CARF normalmente conhece o, o sistema tributário e, na sequência, ele já está usando o CARF para tentar, de uma forma mais, que não é rápida, né? Mas de uma forma mais equilibrada, buscar um resultado a seu favor. Se ele não consegue esse resultado na esfera administrativa, posteriormente ele vai ingressar com uma medida judicial. É isso. E nessa medida judicial, ele vai conseguir, Exatamente. vai buscar essa conformação, né? Vai buscar o resultado que ele espera, né? Que é o tratamento tributário a seu favor, né? Exato. O problema disso são todos os investimentos, né, que você deve realizar, né, como buscar a garantia desse débito, que não raras vezes são débitos milionários, né, que estão em cobrança. Então, você tem dúvida sobre uma cobrança, mas aquilo vai ser julgado a favor do fisco, mesmo que haja uma dúvida, ou seja, tem um placar de 2-2, vai ser a favor do fisco, mesmo após vários PLs terem sido rejeitados pelo Congresso Nacional, né, pela manutenção do voto de qualidade. E aí eu vou entrar numa questão aqui, medida provisória, nós sabemos que é um ato do Poder Executivo, né, que depois vai tramitar no Congresso Nacional. Quando o Poder Executivo solta isso após uma lei que é de 2020, e que neste período tiveram algumas tentativas no Congresso Nacional também, no Congresso Nacional infrutíferas, é quase que um ato arbitrário do governo executivo, né, do governo federal, no sentido de colocar isso, né, de cima para baixo, né? Então, o Congresso Nacional ele tem um dever agora, é importante essa nova composição, de se afirmar, né? No sentido de que eu estou aqui te fiscalizando, as coisas não podem funcionar dessa maneira, né? O contribuinte sempre foi prejudicado com o voto de desempate. E hoje existe uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, que não é uma lei da década passada ou de 20 anos atrás, é uma lei de 2 anos. Então, nós não podemos agora permitir que o nosso país ele passe essa impressão não, né? Mais uma vez, né? Ele devolva à sociedade essa sensação, né, de que nós vivemos uma constante insegurança jurídica. Acho que não é legal para nós enquanto país e para nós enquanto a democracia, né, que tenta se firmar dia a dia. E sobre a denúncia espontânea, o que você colocou, realmente você chamou de especial, porque a denúncia espontânea ela existe, né? Ela já existe, mas é o que você mencionou, eu só estou querendo reforçar mesmo. Ela existe e ela deve ser feita até o início até a abertura da fiscalização, na hora que a empresa está recebendo lá o fiscal, antes que ele inicie o processo de fiscalização, a denúncia espontânea pode ser realizada, né? O que é diferente aqui nessa denúncia espontânea, que está trazendo a possibilidade, é lógico, das autuações iniciadas até 12 de janeiro, né? Que essa denúncia possa ocorrer no trânsito dessa fiscalização. É isso, né? Então, ela já está em andamento, e aí a empresa desperta aí para essa questão de pendências, de problemas que possa ser identificado, ela faz a denúncia, e aí nessa denúncia ele vai conseguir não sofrer as penalidades, multa, né, que teria naturalmente na autuação. Seria isso mesmo. Isso, é mais uma
O objetivo aí, né, é que com a denúncia espontânea, nessas hipóteses em que o contribuinte ele já sabe que ele pode ser autuado, que a denúncia espontânea, em essência, né, de acordo com o Código Tributário Nacional, se iniciar uma fiscalização, ele já não poderia mais denunciar espontaneamente. O que está trazendo de especial é que, se você estiver nesse exato momento, num curso de fiscalização, ele está te dando a oportunidade até 30 de abril de você confessar o que você deve, denunciar espontaneamente e não se submeter ao pagamento de multa de mora e multa de ofício. Então, a aplicação disso é muito ampla? Não é muito ampla, né? Porque tem várias empresas que estão sofrendo nesse exato momento fiscalização, mas muitas delas olham para aquela fiscalização que está em andamento e vão dizer, olha, em que pese seu entendimento, Receita Federal, no sentido de que eu descumpri eventualmente a legislação tributária, eu não entendo dessa maneira e eu não vou denunciar espontaneamente absolutamente nada. Como terão outras. Então, assim, a ideia é arrecadar. E com esse, você vai falar agora também do projeto, provavelmente, né, de redução da litigiosidade fiscal também. É uma forma de você tentar limpar a base, né, pegar aquilo que não tem chances de êxito e que o contribuinte gostaria de cessar a discussão, de ele cessar de uma maneira dentro de um programa que traga a ele alguma vantagem, seja uma vantagem de você parcelar, né, alargar o prazo de pagamento, seja a vantagem de ter redução de juros e multa nas hipóteses em que é aplicável, né? É isso. E nesse caso da denúncia, você vê a possibilidade do pedido de parcelamento dessa, porque no texto ele traz que você deve liquidar, né, essa dívida, mas essa liquidação, ela poderia se dar com pedido de parcelamento ou a única forma é a quitação integral dessa dívida? Porque muitas vezes a empresa identifica o problema e fica naquela situação, se eu não falo nada, se eu não faço a denúncia, eu seria autuado e aí, além da dívida, terei mais os valores de multa, né? E outros encargos. Essa é uma discussão, Celso, que ela existe, né? Mas ela existiu com muito mais força no passado com relação à denúncia espontânea normal. O contribuinte, ele sempre tentou, mas assim, o judiciário já está com um entendimento consolidado de que ele não poderia denunciar espontaneamente a confessar e pagar. Então, ele não poderia pagar isso de maneira parcelada. Este é um primeiro ponto. Outra tentativa dos contribuintes é denunciar espontaneamente e compensar. Então, pegar algum crédito que ele entenda que ele seja titular em face da União e buscar essa compensação. O CARF, ele se manifestou favoravelmente aos contribuintes em vários momentos, né? Atualmente as decisões são desfavoráveis e o judiciário da mesma maneira. Então, pelo que consta do texto da medida provisória, é liquidação, é pagamento, confessou e pagar integralmente aquilo que ele entende como devido, né? Utilizando-se aí da ferramenta da denúncia espontânea de acordo com a MP. Então, quando o valor for substancial, dessa dívida for substancial, é interessante que a empresa busque sempre, de forma espontânea, esse parcelamento, né? Ou parcelamento administrativo, ou a transação, né, que ainda está aberta, né? Ela ainda é possível. Então, busque transacionar essa dívida antes que seja iniciada aí uma fiscalização, né? Porque senão essa dívida muitas vezes pode inviabilizar a operação dela, dependendo do montante desses tributos em atraso, né? Perfeito, perfeitamente. E um outro tema que você colocou, Eduardo, é a portaria conjunta. Isso realmente eu gostaria de marcar contigo, se for possível, agora no início de fevereiro, da gente conversar com mais detalhes sobre esse parcelamento, sobre essa possibilidade de negociação
e retomar a palestra que você já fez para a gente, falar sobre a transação tributária, né, as possibilidades, aquilo que ainda é possível, e lembrando aí para os presentes que ela não cabe, né, para tributos do Simples Nacional. Isso, exatamente, Celso. Importante colocar, nós temos e tivemos, né, alguns editais de transação para tributos apurados de acordo com o Simples Nacional. Essa aí específica, publicada agora, ela não se aplica para débitos apurados de acordo com o Simples Nacional. Então, isso é um ponto importante para ser colocado. A gente tem ouvido falar com essa necessidade, né, que existe atualmente de arrecadação tributária, né, que algumas transações, né, que estavam em vigor até 30 de dezembro, algumas modalidades, elas podem ser retomadas agora, elas não foram prorrogadas, mas é provável que uma ou outra seja prorrogada para deixar ali mais uma janela de oportunidade para que os contribuintes busquem seu adimplemento. Acho que aqui no chat tinha uma questão, deixa eu só verificar. Não tem uma, tem algumas, tem da Letícia. Letícia, como você trouxe um pouco mais de detalhes, você quer abrir o microfone, fazer a sua colocação direto para o Eduardo? Boa tarde, está me ouvindo? Sim, perfeito, Sim. Letícia. Bom, com a publicação da Instrução Normativa, né, de 2121, no inciso 170, ele traz o ponto que o IPI não incide mais a gente não se pode mais acreditar do IPI na base de cálculo do PIS e COFINS. E antes dessa publicação, nós podíamos, né, fazer isso. E é mais um aumento aí na carga tributária para as empresas, é mais um ponto que a gente tem novo. Letícia, finalizou? Deu uma cortadinha. Eu consegui te ouvir. Eu finalizei sim. Então tá. Eu acabei, viu, Letícia, não trazendo este ponto em específico, né? Ele foi tratado dentro da Instrução Normativa 2121, né? Não é tema das medidas provisórias. Eu não trouxe por quê, né? Porque a gente não está falando. Essa medida ela acaba, de uma certa maneira, afetando a indústria em alguns casos específicos, mas ela afeta mesmo quem está na distribuição e varejo, né? Porque estava claro na legislação, até a Instrução 2121, que o IPI destacado nas aquisições, ele integrava a base de cálculo do PiscoFins, né? do crédito do PiscoFins, né? E a Receita Federal permitia isso, e ela tirou isso, não é mais permitido. Eu acho que é disso que a Letícia está falando. Isso, sem dúvida, representa um aumento de carga tributária, e aí, Letícia, eu linkaria, né, eu vou trazer um ponto aqui de fundamento, né, que está no decreto 1578, um decreto-lei, né, e ele fala do custo de aquisição de mercadorias. E quando ele fala do custo de aquisição, ele é bem claro no sentido de que o IPI compõe o custo de aquisição das mercadorias. E se compõe o custo de aquisição das mercadorias, e esse decreto-lei ele tem força de lei ordinária, essa medida, essa instrução normativa, quando faz essa restrição ela é ilegal. Então, isso será objeto de discussão judicial, assim, muito rapidamente, tá? Não sei se a Letícia está aqui ainda. Oi, sim, era o que eu imaginava. E aí, essa discussão deve acontecer, né? Vamos acompanhar a cena dos próximos capítulos, né? E muito bem lembrado, tá, Letícia? Assim, esse ponto é um ponto que a gente só não trouxe porque não está
dentro das medidas provisórias, mas sim dentro da instrução normativa do ano passado, né, que é de 15 de dezembro. E, Eduardo, para a gente encerrar, tem uma pergunta aqui do Wesley. Ele coloca aqui: a medida provisória 1159, por regra geral, tem seu prazo de validade de 90 dias, para não virar lei. Pode essa MP ver que tal regra imposta por ela comece a ter vigência após a sua validade? Aqui, Wesley, ela tem uma validade, nós até comentamos, né? Ela tem uma validade de 90 dias, podendo ser prorrogada por mais 90, né, Eduardo? Perfeito. É exatamente isso. Ela pode ser prorrogada por mais 90. E aí, se ela não for aprovada nesse prazo, né, aí ela vai perder a eficácia. E quando dá 90 dias, também tem um ponto interessante do que é do processo legislativo, né? A pauta do Congresso ela é travada, até que seja destravada com a apreciação das medidas provisórias que estão travando pauta, né? A gente só não sabe, né, no dia a dia do Congresso Nacional, até que ponto isso é aplicável, né, como manda a Constituição Federal, porque tem o regimento interno, né, tem tantas coisas tão específicas aí no processo legislativo, tem o regimento interno da Câmara, do Senado, etc., né? Mas é isso, né? Isso que o Celso acabou de colocar, né? 90 dias, prorrogáveis por mais 90, e se dentro desses 90 mais 90 nada acontecer, ou é 45 mais 45, acho que é isso, desculpa, é 45 mais 45. Se isso não acontece, né? Se ela não é convertida em lei, ela perde a eficácia, e aí é publicada. Eu acho que um instrumento normativo específico em que ele vai estabelecer como ficarão as relações que ocorreram durante a produção de efeitos da medida provisória. Eu falei que era a última pergunta. Você responde mais uma, por favor? Claro, vamos lá. É do Tadeu. Ele coloca: o valor do crédito de ICMS sobre as aquisições de empresas do Simples devem ser excluídas da base de crédito PIS/COFINS, ou somente o ICMS destacado em campo próprio? Tadeu, eu estou me lembrando aqui de uma previsão específica sobre o tema na Instrução Normativa 21/21. Estou dando aqui agora um Ctrl+C no seu questionamento, para fazer aqui a devida confirmação, para não te dar aqui um parecer errado, né? E até amanhã eu encaminho aqui, eu quero fazer essa confirmação para mandar para o Celso, para também te responder de uma maneira que não se coadune, porque são tantas alterações que tiveram, eu quero tirar essa dúvida e eu mando para o Celso, ele te encaminha. Você conhece o Tadeu, ou Celso? Nós temos os dados aí pelas inscrições, eu encaminho para ele, sim, Eduardo. E, Maravilha. Tadeu, Então, também tem o Eduardo, no final da apresentação, ele tem lá os contatos. Também fique à vontade para tirar as dúvidas com ele. Ele já tinha se colocado à disposição no início da apresentação. Acho que só reforçando o que você havia dito, né, Eduardo? Então, se houver alguma dúvida também, se quiser conversar com ele, também fiquem à vontade. Fico à disposição. A pergunta já está devidamente anotada aqui. Eduardo, antes de te passar a palavra para as considerações finais, quero mais uma vez te agradecer o aceite pelo convite. Eu anotei aqui, eu vou falar com o Eduardo Correia, que coordena os assuntos jurídicos do Sucetel, para a gente pensar em uma demanda, como é que a gente vai levar essas demandas aí tanto para o governo atual quanto para o Congresso, né? De que forma a gente trabalha esses assuntos, ou com propositura de emendas às medidas provisórias, né? Então, ver como é que a gente leva esses temas para frente. E aí, de forma antecipada, queria já te convidar para falar um pouco sobre a portaria conjunta número 1 e as demais transações tributárias também. Perfeito, Celso. A gente ajusta a melhor data e vamos falar sem dúvida nenhuma. Então, mais uma vez, te agradeço a disposição, a atenção,
e os ensinamentos. Eduardo, fique à vontade. Imagina. Tá bom, Celso, muito obrigado a você, ao Sérgio, a toda a diretoria do Cianfesp, né, pelo prestígio. Eu vejo que estão presentes alguns diretores, né, mas aí eu deixo um abraço a todos os presentes, a toda a diretoria do Cianfesp, em nome aqui do senhor Eide e também do Márcio Esteves, que está aqui presente. Muito obrigado a todos e um forte abraço. Obrigado mais uma vez a todos que estão presentes, a nossa diretoria, o Sérgio, que nos dá um apoio nesse evento, e o Rony também, e o Robson. Então, muito obrigado a todos. E hoje, no final do dia de hoje ou amanhã, nós encaminharemos para vocês a apresentação, o link dessa apresentação, desse webinar, e também um link para quem tiver interesse em participar do nosso grupo de WhatsApp, que discute as questões tributárias. Obrigado, uma ótima tarde a todos. Obrigado, Eduardo. Grande abraço. Tchau, Obrigado, tchau. obrigado, mais Eduardo, uma vez. Celso. Um abraço a todos aí. Obrigado, um abraço, gente.